Vai fazer com essa falação. Boa noite. Opa. Vamos começar, com a graça de Deus, retomar, né, o nosso estudo de Joana. Sejam muito bem-vindos aos nossos estudos, nosso estudo do livro O Homem Integral, da jornada psicológica de Joana de Ângeles. A gente vai fazer a oração inicial. Quem gostaria de fazer a oração? Bem, Eu faço. vamos fazer, Léo. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, agradecer a oportunidade de mais um dia de estudo nessa casa, que os nossos amigos sejam agraciados com essas bênçãos, que todos nós que estejamos aqui, encarnados e desencarnados, possamos usufruir dessa inteligência que nos foi ofertada por intermédio do Divaldo, né, em simbiose política com a Joana de Ângeles, e que possamos, assim, de certo modo, compreender melhor esses ensinamentos e traduzi-los para a nossa vida de maneira atual, de maneira a todo instante, para que possamos, dessa forma, buscar a evolução moral de cada um. Jesus abençoe a todos nós, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Aproveita e já pode começar. Hoje a gente vai retomar, né, o capítulo 8 da segunda parte, fobia social. Fobia social, vamos lá. Pressionado pelas constrições de vária ordem, só um questionamento, calma. Esse livro ele foi publicado depois da pandemia, durante a pandemia? Foi Não, bem antes. A série psicológica é bem antes. Tá? Então, pressionado pelas constrições de vária ordem, exceção feita aos fenômenos patológicos na área da personalidade, o indivíduo tímido, desistindo de reagir, assume comportamentos fóbicos. Neuroses e psicoses se lhes manifestam, atormentando-o e gerando-lhe um clima de pesadelo onde quer que se encontre. A liberdade, que lhe é de fundamental importância para a vida, perde o seu significado externo, face às prisões sem paredes que são erguidas, nelas encarcerando-se. Da melancolia profunda ele passa a ansiedade, com alternâncias de insatisfação e tentativas de autodestruição, e da desconfiança sistemática tomba por falta de resistências morais diante dos insucessos banais da existência. Nem mesmo o êxito nos negócios, na vida social e familiar, consegue minimizar-lhe o desequilíbrio, que muitas vezes aumenta, em razão de já não lhe sendo necessário fazer maiores esforços para conseguir, considera-se sem finalidade que justifique prosseguir. Vou ler a próxima, a gente já dá um andamento. Os estados fóbicos desgastam-lhe os nervos e conduzem-no às depressões profundas. São vários estes fenômenos no comportamento humano. Peraí. Só vou ler mais um, porque termina a página. Surge, porém, no momento, um que se generaliza, a pouco e pouco, o denominado como fobia social, graças ao qual o indivíduo começa a detestar o convívio com as demais pessoas, retraindo-se, isolando-se. Então, esse é o estado aí de fobia social. Ele inicia essa leitura transmitindo para nós o seguinte: ele ainda não fala do tema específico de fobia social, ele vai começar agora, né, na hora que a gente for fazer a continuidade do estudo, mas ele fala que nesse momento em que nós vivemos, existem patologias de várias ordens, no que diz respeito a psicoses, né, e neuroses, causando melancolia profunda entre as pessoas.
Então, você tem estados melancólicos, depois você tem estados de ansiedade generalizada, nós temos tentativas de suicídio, nós temos essa questão, igual ele coloca ali, que os indivíduos, embora estejam em liberdade, né, na liberdade que nós estamos, constitucionalizado, ele, no que diz respeito ao ambiente externo, acha que o ambiente externo é um ambiente ríspido, é um ambiente em que não há confiança no próximo, é um ambiente de selvageria. Então, ele introduz isso na cabeça dele, e isso passa a criar nele aquele desequilíbrio constante, que muitas vezes o leva a situações próximas ao autoextermínio, se não ao autoextermínio. Lembrando que essas pessoas, elas podem estar bem na família, elas podem estar com as finanças em dia, elas podem estar bem no que diz respeito a outros pontos, né? Entretanto, no seu eu íntimo, ela passa por esse momento muito complexo, de muito desequilíbrio em relação à vida em sociedade e também a essas psicoses e neuroses que são aí tão comuns e hoje cada vez mais estudadas pela medicina terrena, pela psicologia e por outros campos de conhecimento. Você viu que tudo começa pela timidez. Ele joga isso, é a primeira coisa que ele fala. Começa pela timidez, pela falta de reação das pressões que a vida moderna oferece. Né? A gente sofre pressão todo dia. O que você vai fazer? Você tem uma pressão. Você tem que atender os padrões, como a gente já falou nos outros estudos. Né? Atender aos padrões que a sociedade nos coloca. E aí, muitas pessoas, elas se sentem pressionada, a primeira palavra que ela fala é constrição, né? Ela se sente pressionada, constrangida, uma constrição, algo a pressiona, aprisiona, e ela não tem força para reagir. Então começa com a timidez, vai desenvolvendo fobia, e ela não consegue vencer algumas poucas dificuldades, até banais que ela fala aí, e mesmo que ela tenha sucesso material, essa timidez, essa fobia que ela vai construindo, né, transforma em ansiedade, e é uma enxurrada, é uma avalanche, é uma bola de neve que vai só crescendo. Desespero, ansiedade, desânimo, e ela não consegue reagir, ela fica inata, né? Ela fica inata, sem reação. Esse lado aqui você tá nas minhas costas. Aquela coisa assim. Pode rezar nas costas. Então tudo começa por isso, né? Essa falta de reação, essa timidez, vai desenvolvendo fobias, até chegar num grau bem grave, né? A ponto da pessoa fobia social, aí é a figura do eremita. Aí ela começa a se isolar. É como se ela fosse se enclausurar num monastério que ela cria. Entendeu? Pode continuar, hein? Vou continuar. É o grau, né? O grau A princípio, acho que já leu essa, não? Não. A princípio apresenta-se como forma de mal-estar. Depois como insegurança. Quando o homem é conduzido a enfrentar um grupo social ou o público que lhe aguarda a presença, a palavra. Cara, quantos não tem fobia de falar em público? Tem gente que só o fato de ter que falar em público, não só trava, mas ela desenvolve patologias. Passa mal, dá dor no estômago, dá problema sério interno. Isso aconteceu com um amigo nosso. Ele tinha fobia de falar em público. Se eu contar para vocês quem é, vocês não vão acreditar. Eu não vou falar aqui para não expor a pessoa, depois eu conto.
Ele tinha fobia de falar em público. Ele teve que fazer uma apresentação de um trabalho para um grupo de empresários, que era o trabalho dele. Eu tinha que apresentar uma campanha. Ele apresentou. Ele saiu da reunião, passando mal, ânsia de vômito, foi para o hospital, foi internado uma semana com infecção no trato digestivo. Trato digestivo, aliás, pegando estômago, esôfago e intestino duodeno. E aí, acharam que ele estava até com tumor. Aí foram fazer exames mais profundos e não tinha nada. Foi tudo de cunho emocional na apresentação que ele teve que fazer em tudo. Porque ele ficou internado uma semana. E ali falou isso, né? Na insegurança, aí tem que enfrentar um grupo social, um público que lhe aguarda a presença palavra. O grau de ansiedade foge-lhe do controle, estabelecendo conflitos psicológicos perturbadores. A ansiedade comedida é fenômeno perfeitamente natural, resultante da expectativa ante o inusitado, face ao trabalho a ser desenvolvido diante da ação que deve ser aplicada como investimento de conquista. Sem que isto provoque desarmonia interior com reflexos físicos negativos. Aí ela está falando daquela ansiedade comedida. É aquela coisa que é a dor de barriguinha, aquela frio do estômago, né? Borboleta. Ai, meu Deus. Né? Isso aí tá tranquilo, sabe? Isso aí ainda é tranquilo. Já parou para pensar? Só para já jogar aqui uma pergunta. Por exemplo, vamos pegar tempo de vocês, porque não é no meu tempo. Antes dos anos 90, em que as coisas eram tão somente presenciais, certo? Então, o que acontece? Essa necessidade de exposição a público, ela era muito mais, assim, necessária. Sim. Então, para você tinha que fazer uma entrevista de emprego, você tinha que ir lá, né? Não que não, você também tem que fazer isso, mas hoje você tem outros métodos. Sim, hoje você não tinha redes sociais, você vivia ali nesse mundo necessariamente presencial. Você, por exemplo, para você se interessava por uma pessoa, você tinha que chegar nessa pessoa, conversar com essa pessoa, você tinha que encarar aquilo ali e tudo mais. E às vezes a gente encarava mesmo. Mas o que acontece? Hoje, você tem um monte de subterfúgios para evitar esse contato. Então, hoje você tem, por exemplo, a possibilidade de uma câmera, você tem aplicativos, você tem métodos diversos que evitam a exposição. Entendeu? Você tem até esses métodos que mascaram a realidade, que é o caso, por exemplo, a gente sabe, que é o caso, um exemplo do Instagram, certo? Vocês não acham, essa é uma pergunta que eu vou fazer, e a gente, obviamente, com o estudo, a gente vai aprofundar, e eu acho que já vai haver uma resposta. Que hoje, essa fobia social, ela vai ficar cada vez mais abrangente, por quê? Porque como hoje nós temos técnicas que a gente não necessita, entre aspas, de contato frequente com as pessoas, dessa coisa de ter que se expor e tudo mais, vocês não acham que essa fobia vai ficar cada vez mais abrangente, mesmo nós temos técnicas que deixam as pessoas mais próximas? Justamente porque a tecnologia, ela, ao mesmo tempo que ela abrange, ela isola. Exato. É um paradoxo. Por quê? Quantos hoje, ao invés de falar com um público de 500 pessoas, fala para uma câmera? Isso, é. Ele está atrás da câmera, é o que ele está vendo, a câmera. Mas atrás da câmera, ela está transmitindo, às vezes, né, nas redes sociais, numa plataforma aí, para milhares de pessoas. Então, ela está falando para a câmera. Ela não está vendo, né, ali na frente dela, presencialmente, essa quantidade. Às vezes você faz tem gente que faz live aí, por exemplo, e fala com centenas de milhares de pessoas. Mas ela está ali no quartinho dela, entendeu? Se sentindo protegida, isolada. Entende? E a tecnologia, ela globaliza
mas individualiza ao mesmo tempo. Porque a pessoa está onde? Está dentro da casinha dela, está ali no celular dela, na tela do celular ou na câmera, e ali ela está segura. Entende? Às vezes ela não está conversando com a própria família, mas está conversando com o mundo. Mas se ela tiver que enfrentar uma multidão, ela trava. Então eu concordo com o que você falou. Então. Eu até Eu acho que Eu é esse lembro que processo. quando eu trabalhava com ele lá na agência física, né? Que tinha um lugar para a gente ir. Eu falava super bem no telefone, não tinha problema nenhum em falar no telefone. Há uns tempos para cá, quando ele me pede para ligar em algum lugar, eu falo assim, não tem WhatsApp, não tem jeito de eu mandar um áudio, de eu escrever. Então, quer dizer, isso que você está falando é sério, porque a gente vai querendo fugir Do contato. Só fazendo um adendo, que a Pâmela tem alguma indagação, alguma situação, mas eu fico imaginando o hater, o famoso hater, que é o valentão na internet, que é o bundão da vida real. Porque ali na câmera, no celular, ele tem coragem de falar um monte de coisa. Fala. É o valentão do WhatsApp, da internet. Mas no olho, ele tá consegue aquela abrir a refugada. boca. Consegue abrir a boca. Pode falar, Pâmela, pode falar. O que eu ia falar é o que falou, a questão do celular, da gente... Tá me escutando? Não, né? Estamos te ouvindo sim, pode falar. Ah, tá. A questão do celular, né? Que a gente, ao invés de ligar, manda mensagem. Então, para mim, hoje em dia, o celular, a ligação é uma fobia. Eu tenho essa fobia. Então, eu tento mandar mensagem de tudo quanto é jeito, só se não tiver jeito mesmo. A questão até de a nova cultura, né? Hoje, a gente vai se afastando das pessoas. Vai ficando um contato frio, contato por tecnologia, por tela. Mas isso também depende. Porque, por exemplo, eu gosto muito de conversar. Não, vai. Não, Que isso? não, assim, Esse capítulo da fobia social é para Marcela. não, mas assim, se eu tiver que ligar para alguém conversar, ligo, fico horas no Eu sei, telefone. Tem gente, às vezes eu ligo para uma pessoa que eu nunca vi na vida, quando eu já bem amiga da pessoa, conversando, assim, é verdade, eu vou. Evito, porque não atrapalhar a pessoa. Às vezes você está ligando, a pessoa está dormindo, está estudando, está vendo televisão, não está fazendo nada, não quer atender ninguém e te atende. Alô? Mas não é possível, entendeu? Não, mas a questão aqui nem é essa. Porque, por exemplo, você já tem essa coisa expansiva de entrar em contato com as pessoas que você gosta. Você tem facilidade nesse processo. Aqui a gente está falando do tímido, daquele que tem dificuldade, que ele vai sofrendo as pressões da vida, do cotidiano, e ele não tem reação, ele tem dificuldade. Aí o Léo colocou essa questão. A tecnologia hoje que foi criada para facilitar esse contato, para ampliar o contato, a comunicação entre as pessoas globalmente. Você pode falar para a pessoa lá do Japão, tempo real, mas em certo ponto ela também afasta. Porque a pessoa se esconde, a própria timidez atrás da tecnologia. Entendeu? É isso. Então, é isso. Você tem mais ou menos. Então, continua. Mas a questão também por exemplo, se você liga para a pessoa, às vezes a forma como ela fala, o que ela vai expressar, ela expressa o sentimento dela. Se for de raiva,
o que está do outro lado do telefone vai ter esse desabafo. E através da mensagem, isso fica menos nítido. Você pode estar com raiva de uma pessoa, mas na hora de você escrever, você vai se policiar para escrever, né? Ou se a pessoa fica muito irada e ela não tivesse coragem de falar alguma coisa, no escrever, ela teria coragem de escrever. Então, tem os dois lados, né? Geralmente eu tenho o segundo lado, eu fico nervosa e na hora de escrever eu consigo filtrar isso e às vezes nem transparecer tanto. E tem pessoas que, ao contrário, que se encorajam para falar coisas que não teria coragem de falar. Então, isso acontece tanto nas redes sociais, que você vê o pessoal publicando fotos perfeitas, que é o que a gente comentou da outra vez, né? Do que quando você está com várias pessoas, nossa, eu vou ter que me expor, né? O medo de ser julgado, de ter que entrar em determinado grupo, principalmente família que fica questionando, julgando as pessoas, né? Então, às vezes, elas param de ir, mandam mensagens para poder se proteger, né, dessas emoções, né, ao invés de trabalhá-las, né, porque é difícil trabalhar a emoção, né. Eu acho que essa fobia acaba levando para esse lado. E depois eu quero comentar sobre esse negócio de escrever. Isso aí é o que dá mais BO, né? Ixi, assim, né? Dá mais BO, mas depois eu vou comentar sobre isso. Então, continuando ali, ó. Quando então, porque até então ela falou daquela fobia reservada, né? Aquela fobia que é normal, aquela coisa natural, daquela ansiedade que você tem antes de falar com um público muito grande. Por exemplo, você quando foi começar o curso de mediunidade, eu acho que tem uma... Opa! Não é só primeiro dia, não. um revertério aí. Todo dia. Entendeu? Todo dia eu estudo também. Mas é uma ansiedade natural. Que é natural. É uma ansiedade natural. Tipo, na confraternização, vou tocar ali, As borboletas me você soltam. tá com aquela... tá borbulhando, né? Aí vem o time do Marcelo, começou a dançar. Pronto, achou. Então, ela falou disso, dessa fobia natural, que é aquela coisa que é tranquila, né? Agora ela vai entrar no outro ponto, né? Aí ela já vai na questão que é doente. Isso. Quando então se revela desencadeada por problemas de menos importância, produzindo taquicardias, sudorese álgida, tremores contínuos, estão ultrapassados os limites do equilíbrio, tornando-se patológica. A fobia social impede uma leitura em voz alta, uma assinatura diante de alguém que acompanha o gesto, segurar um talher para uma refeição, pegar um vaso com líquido sem o entornar. O paciente, nesses casos, tem a impressão de que está sob severa observação e análise dos outros, passando a detestar as presenças estranhas, até os familiares e amigos mais íntimos. Em algumas circunstâncias, quando o processo se encontra em instalação, a concentração e o esforço para superar o impedimento auxiliam, facultando-o somente relaxar-se e adquirir naturalidade após constatar que ninguém o observa, perdendo assim o prazer do diálogo, face à tensão gerada pelo problema. A tendência natural do portador de fobia social é fugir, ocultar-se, malbaratando o dom da existência, vitimado pela ansiedade e pelo medo. O homem é o único animal ético existente. Caramba! E aí também lembra muito aquelas pessoas, né, Wellington? Que a pessoa chega em casa e esconde no quarto. Não, mas é isso que eu tô falando. Eu tenho contato com as pessoas o dia inteiro, inclusive com os falecidos. Em algum momento eu tenho meu tempo para mim,
Não é fobia Ele social. levou pro pessoal, viu? Porque foi, pessoal. Não, mas é fobia social. Se a gente te chama pra ir pra uma festa, você vai ficar com a cara. É assim. Uma Não, mas festa. depende. Ela vai dar uma Por livraria. exemplo, o que eu entendi que ela falou é, por exemplo, as pessoas chegam na casa dela e você entra no quarto. É isso mesmo que eu falei. Eu não falei de você. Chapéu nem foi de mim. Não, nem lembrei de você. Quando as visitas chegam no teu Porque quarto, eu ó, quando as visitas chegam na tua casa, você tem o hábito de ficar ali recepcionando as visitas ou você vai pro seu quarto? Nas vezes que vocês foram lá na minha casa, eu fiquei no quarto. É diferente. Não, mas É isso mas que eu tem te visita entendi. diferente. É isso que ela tá falando. Mas é diferente. É diferente o que o Léo tá falando. O que eu E tô falando, isso mesmo. É. O que a Cris tá falando é isso mesmo. Tem aquelas pessoas que chegam gente, chega visita em casa, fala, tô lá no meu quarto, tô lá no meu quarto, tá bom, não quero nem ver. É isso aí. Agora você não, você gosta de ficar no seu momento quieto, você gosta, é outra coisa. Com Aqui é a visita, questão sem da visita, fuga. você gosta. Entende? É o patológico. Existem Tem pessoas. acontece isso muito com adolescente. Você não tem nenhum Os tipo de adolescentes hoje ficam constrangimento pra presos só conversar no nada. celular, internet, e ele não consegue interagir com as pessoas. Ele tem fobia social. Tipo, você vai na casa dele, a Mas caverna, a sabe a gente caverna? conhece pessoas que a gente chega na casa dela e ela simplesmente enfurna no quarto. Isso. Ela se esconde. Ela se esconde porque ela não Ela quer tem conversar, medo. ela não quer É falar. ali que, igual eu falo ali, ó, uma leitura, um talher, tem medo de pegar o talher, um vaso ou um copo com um líquido, ela vai derramar, para tremendo com medo de alguém estar olhando para ela. Eu e o Hélio conhecem pessoas que chegam na sua casa, ela não te cumprimenta e ela vai embora sem falar tchau. Ela não fala nada. Ela foi por obrigação, ela fica ali quieta. Não tem ninguém me olhando, não tem ninguém me vendo, não tem ninguém falando comigo. Eu já não Por falei. favor, não fala nem oi, nem bom dia, nem boa tarde. Eu já expressei para você uma vez que Eu tô nós te tivemos mandando. uma pessoa que já participou aqui da casa, que deixou de participar desse estudo porque tinha que fazer leitura em voz alta. Entendeu? É isso? É isso Agora, aí. falar em fobia social, gente, o que tem de pessoas aqui dentro do centro? Eu acho que é uma fobia psicológica, não é nem Não, é social. toda- Mas ela é toda fobia A fobia psicológica. Não, porque tem pessoas que não se expressam de jeito nenhum. Sabe aquelas pessoas que você lida com elas até diariamente aqui no centro, mas ela não abre, ela não fala, ela não... Começa lá com a timidez. Ela Ela foi vai o primeiro evoluindo. ponto que ela pegou, o tímido. E ela se Entendeu? esconde atrás dela mesma. É. E morre de medo das pessoas descobrirem o que ela está pensando, o que é o jeito dela. Eu fico impressionada com isso. É muito grande isso. E aí, olha as consequências. A gente está vendo as consequências. Entendeu? Tem muito, viu? Que aí passa a ser até patológico, igual ela falou ali. Ultrapassa os limites do equilíbrio, tornando-se patológico. É como se a pessoa vivesse duas vidas. É. Uma, ela é ela mesma. É a interna. E a né? outra é que ela quer que as pessoas pensem que ela é, que ela não existe aquela pessoa. É como se tivesse o CPF e o Por CNPJ. exemplo, hoje eu não vou citar algumas coisas, eu não posso. Mas hoje eu tive um treinamento para fazer um atendimento. E aí foi citado um exemplo lá. A pessoa fez uma simulação de como seria um atendimento. De como seria o atendimento de uma pessoa depressiva, muito depressiva. E eu fiquei ali olhando aquilo e pensei comigo, como assim, né? Será que realmente as pessoas fazem dessa forma? E o que deu a entender é que, por exemplo, assim, vai chegar pessoas que ela não vai olhar no seu rosto. Você vai fazer perguntas, ela vai falar só assim, sim, não, talvez, bastante, normal. E ela não vai olhar para você, porque ela se encontra num mundo tão fechado que, dependendo do estado que você fala com ela, ela nem volta ali mais para fazer aquele tratamento que está sendo posto para ela. Porque ela não quer se expor. Ela está, assim, tão fechada, que se você falar diferente, ela fala assim, eu não volto ali nunca mais. É essa frase, olha essa frase. O homem A tendência natural do portador de fobia é fugir, ocultar-se, malbaratando o dom da existência, vitimado pela ansiedade, pelo medo. Ele é dominado. O medo toma conta. Dominado.
É um nível. Dominado. E às vezes, se você não tem uma certa experiência para fazer isso, ou falar com aquela pessoa, e você saber ir contornando e falando com aquela pessoa, o que acontece? Você riu e eu perdi o fio É por meada. causa da Marcela. Eu perdi. Eu que falo, Essa fóbica social. Olha, isso que ela está falando é uma coisa. Uma vez eu vi num filme que ela está falando, um psicólogo que estava tratando um cara que ele era autista, só que ele era do nível assim, hard e hiperintelectual. Só que ele não queria fazer tratamento, ele não queria conversar com o psicólogo, não queria. Tinha mil problemas também, psicológicos, mas não queria conversar. Aí ele entrou no consultório do psicólogo, o psicólogo no primeiro dia tentou conversar com ele, ele falou, não quero estar aqui, faz de conta que eu não estou aqui, não conversa comigo, não quero te ver. Ele falou assim, então, aí ele ficou só olhando para a cara dele, assim, de horário, tal horário, você vem cá, tal hora, eu vou te esperar. Então tá, nós vamos continuar o tratamento. Ele olhou para ele e disse, que tratamento? Tá, foi 3 dias assim, no 4º dia, o psicólogo foi tirando a roupa dele. Tirou a blusa, tirou tudo, ficou de cueca. E o rapaz olhando assim. Aí quando ele ameaçou tirar a cueca, o cara falou assim, para! Não, aí foi de Métodos muito ele falou assim, interessantes. aí eu queria ver se você reage. Deixa eu anotar aqui. Você reage. Pelo menos uma diferença. Eu preciso ter alguma anotação para passar para o meu superior, porque eu tenho que passar essas informações para ele. Você reagiu. Aí no outro dia ele voltou de novo, né? Aí quando ele voltou, se contava de palhaço. Aí ele entrou e riu, como você riu. Aí o cara perguntou, riu. Semana que vem. O que acontece? Se você não tem, era isso que eu queria falar. Quando você não tem uma certa, por exemplo, como eu tive hoje o treinamento de esclarecer o que eu poderia fazer, e você ficar ali também como inseguro do que falar, então o que acontece? Você também se trava e você não consegue ajudar. Exatamente. E aí? Porque você começa a ter questionamentos internos, e aí você fala assim, gente, será que eu realmente estou ajudando? Será? Aí você começa a ficar com medo. O que você faz? Você não ajuda. Exatamente. E no final, depois no filme, o cara depois falou até, ficaram amigos, são amigos até hoje, no final do filme fala que eles são ótimos amigos, de conviver um cara na casa do outro, mas foi muito difícil isso. E aí foi por causa deste filme que eu consegui fazer aquela interação com o Gabriel, que é autista aqui do centro. Porque ele entrava, ele é agressivo, ele tá agressivo, a mãe dele fala, ele tá agressivo, ele não pode nem ir na escola que ele tá agressivo. Aí eu comecei a puxar conversa com ele, de coisa que não tinha nada a ver com nada, perguntando as minhas coisas para ele. Sabe que foi uma foto numa armadura? Aí eu fui devagarzinho, que ele veio no passe segunda também. E fui por toda vez eu conversava alguma coisa para ele. Um dia eu dei uma florzinha para ele, e foi assim. Aí chegou um dia que eu falei assim, aí eu contei um caso para ele, falei, eu tô muito triste hoje, quando vocês comigo, papá, você me dá um abraço? Eu tô muito triste. Aí ele falou assim, pode. Aí eu dei um abraço nele assim. Aí ele levantou, veio e me apertou. Aí ele fez o vínculo. Aí toda vez que ele chega, ele vem conversar comigo, me abraça. Aí o amigo espiritual falou assim, parabéns, você fez certinho. Porque ele não vinha, aí eu fui até ele. Eu fiz o contrário, entendeu? Mas assim, tem pessoas que são nessa situação, não falam nada. Tem muita gente, só para ele continuar, tem muita gente que tem fobia de falar com um amigo espiritual. Porque às vezes, você pode perceber que às vezes ela senta lá naquela salinha para conversar, a pessoa fica assim, ó. Ela fica te olhando e... Acontece muito comigo. Então, o que acontece? O silêncio também te responde muita coisa. Mesmo. Mas aí você fala assim, e aí? Como é que você... A hora que você fala, como é que você tá, a pessoa fala assim... Então... Depois eu vou falar para vocês assim, como eu faço. Não acontece isso comigo, que eu já chego puxando a pessoa. Depois eu entro nesse detalhe.
Então vamos continuar aqui. Mas essa frase Mas pra às mim é muito vezes o profunda. ó. silêncio é importante. Ó. Sim, mas você precisa puxar. Ó. O homem é o único animal ético existente, porque é o único que tem capacidade moral de discernir, tem consciência. Isso mesmo. Embora não pareça às Isso é vezes, mas tem. verdade. Tudo que é demais é ruim, tudo que é de menos é ruim também. É verdade. Tem que ter um equilíbrio, Tem que ter né? um equilíbrio, Tem que existir esse equilíbrio. Né? Vamos. Quem quer continuar a leitura? Onde que tá? Aqui, ó. Para adquirir. Para adquirir a condição de uma consciência ética, é convidado a desafios contínuos, graças aos quais discerne o bem do mal, o belo do feio, o lógico do absurdo, imprimindo-se um comportamento que corresponda ao seu grau de compreensão existencial. Aprofundando-se no exame dos valores, distingue-os, passando a viver conforme os padrões que estabelece como indispensáveis as metas que persegue. Porquanto, pretende construir-lhe a felicidade, a fim de lograr o domínio desses legítimos valores. Aplica outra das suas características essenciais, que é o de ser um animal biosocial. A vida de relação com os demais indivíduos é essencial ao progresso ético. Isolado, selvagea-se ou entrega-se a uma submissão indiferente e perniciosa. As imposições do relacionamento social exterior, sem profundidade emocional, correspondem por essa explosão fóbica, face à ausência da segurança afetiva entre os indivíduos e a competição que graça desenfreada, fazendo que seja sempre no atual amigo o potencial usurpador da sua função, o possível inimigo de amanhã. Meu Deus. Tal desconfiança arma as pessoas de suspeição, levando-as a uma conduta artificial, mediante a qual se devem apresentar como bem estruturadas emocionalmente, superiores às vicissitudes, capazes de enfrentar riscos, indiferente às agressões do meio, porque seguras de suas reservas de forças morais, gerando instabilidade entre os que demonstram e aquilo que são realmente. Surge o pavor de serem vencidas, deixadas à margem, desconsideradas. O mecanismo de fuga da luta, sem quartel, apresenta-se-lhes como alternativa saudável, o poupar-lhes esforços que lhes parecem inúteis, desde que não se sentem inclinadas a usar dos mesmos métodos em que se creem vítimas. Então, está falando assim, que no começo elas tentam se socializar, tentam copiar o jeito que é o outro, socializar para viver socialmente. Porque se isolar, vai ficar pior, vai ter depressão, vai ficar agressivo e tudo mais. E depois, elas, na verdade, quando elas se socializam, às vezes não são elas mesmas. É aquilo que eu te falei, Wellington, que às vezes são duas pessoas. É aquela pessoa que ela te faz crescer para a sociedade, para poder relacionar e conviver com as pessoas, mas na verdade ela não é. E às vezes ela é uma pessoa que tem medo de perder o amigo, o amigo em vez de ver como amigo, vê como um rival. Todo mundo como Todo mundo como suspeito. É aquela frase ali, né? Ou ele selvaja-se, que ele aí é no ataque para se defender, né? A melhor defesa é o ataque. Ou ele entra numa submissão indiferente, perniciosa. Submissão. Ou ele ataca, ou ele se enclausura. Exatamente. Exatamente, ele se enclausura, exatamente. É como se ele reagisse a todas as reações que tem, com medo de não conseguir lidar com aquela situação. Medo de lidar com problemas. Então, ele usa mecanismos de defesa para afastar as pessoas. Isso mesmo. Porque ele não quer conviver. Ele não quer conviver. É isso aí. Uma pessoa que nem eu, é muito triste isso aí, né?
É. Porque você vê, a pessoa se enclausurar dentro dela mesma não é fácil. Tem muitas pessoas também, gente, que eu vou falar uma coisa para vocês. Tem muitas pessoas que a gente convive que são mais espontâneas, brincalhonas, alegres, e no final tem sofobia social. Não aparece, mas tem. Pô, é verdade. Eu conheço pessoa que ela tem tanto medo dela mesma, de não ter amigos, de ficar sozinho, buscar as coisas, que ela compra todo mundo. Todo mundo dá um presentinho, esse medo de tem que ser aquela pessoa que busca. E o medo de ficar sozinho? Não, mas aí já não é fobia social. É o contrário. É fobia da solidão. Da É o solidão, contrário. tá. Então, Entendeu? Porque a fobia social é justamente o medo de estar entre as pessoas. Tá. É mesmo. Ela se isola. É Agora, mesmo. aquele que não quer se isolar, é o contrário. Tem medo de ficar sozinho. Mas né? tudo isso aí também tem a ver. Tá vendo como é que entra a psicologia no negócio? O que foi que essa pessoa passou em algum momento da vida dela que fez ela ter medo de conviver com pessoas? Ou em outra encarnação. Exatamente. Ou vem de passar. Claro que todo efeito tem uma causa, óbvio. Teve um bloqueio em algum Todo momento aí. efeito tem uma causa. Não importa quando foi essa causa, mas essa causa trouxe essa consequência, esse fruto que a pessoa está colhendo. Entendeu? Então, todo efeito tem uma causa. A questão aqui é identificar esse padrão de comportamento que ela está falando. Eu acho interessante, um pouco no início da leitura da Alexandra, aqui, ó, que ela meio que começa a dar uma solução aqui, falando disso, ó. Para adquirir a condição de uma consciência ética, é convidado a desafios contínuos. Isso. Graças aos quais discerne o bem do mal, o belo do feio, o lógico do absurdo, imprimindo-se um comportamento que corresponde ao seu grau de compreensão essencial. Aí aprofunda-se no exame dos valores, distingue-os e passa a viver conforme os padrões que estabelece e passa a atingir as metas. Quer dizer, você começa a dar desafios para essa pessoa. Esses daí são os famosos. Como é que a Marcela fala? Já me chama. Quando a pessoa é assim, ela é totalmente fora dos padrões da sociedade. Alternativa. Ah, sim. São os famosos alternativos. Sim. Aí eles são julgados pela atitude que eles têm. É o caso. Então, e aí esse medo do julgamento Aí que se a traz pessoa- essa fobia social. Aí se a pessoa que é julgada Isso. a verdadeira deliberação dos valores, ela acaba se submetendo ao seu interior e vai criar fobia. Ou ela vai falar assim, ó, gente, eu sou assim, me aceitem assim, cada um vive bem. Tem duas Então, mas isso acontece. Eu vou dar um exemplo. A pessoa não precisa ser muito diferente por assim, ter uma característica diferente para ter essa fobia. Eu me enquadrei em todos esses itens que estão aí. Tanto na parte de ser agressiva, quanto na parte de me esconder e ser submissa a algumas coisas. Todas essas características aí eu tenho. Então, e você vê que eu sou uma pessoa espontânea, assim, que converso. Não necessariamente, mas fui extremamente tímida. Então, não é algo diferente do que a gente vive hoje. Não é algo diferente das pessoas que estão do nosso lado. É algo do dia a dia, que tem todas essas dificuldades. E eu percebo, por exemplo, nesse momento aí que o Wellington falou, da questão de aparecer, adquirir condição de consistência ética, é convidado a desafios contínuos, eu passo por isso todo dia. Todo dia me é apresentada alguma coisa para eu poder trabalhar essa questão interior, essa questão de medo de julgamento, medo de vontade de esconder e mesmo ao mesmo tempo querer sair da zona de conforto para ajudar os outros.
Aqui, ó, graças discerne o bem do mal. Às vezes a gente, coisas que a gente acha que é difícil de... Vou dar um exemplo, a questão da amizade, que a gente que teve comentário anterior. Eu tenho super dificuldade de ter amigos. Amigos é contado nos dedos. Por quê? Há o medo de expor como a pessoa, como eu realmente sou. Então, já tive amigos, por exemplo, que eu colocava como amigo meu, né? Eu até brinco, de trazer na minha casa e depois descobri que a pessoa não era minha amiga. Porque quando a gente é amiga da pessoa, não quer dizer que ela é amiga nossa. Tem essa questão. Então, eu passei a ter dificuldade de ter amizade com as pessoas por esse motivo. E aí eu comecei a me proteger, ficar na minha e conversar com todo mundo de forma geral. Mas eu não tinha um amigo certo. E aos poucos, foi a pessoa que eu tive um conflito, por exemplo, no meu serviço, que resolveu se aproximar de mim. Hoje a gente é amiga por causa dela, não por minha causa. E ela é muito mais minha amiga do que eu sou dela, porque eu ainda tenho essa mania de me reservar, de medo de machucar. Então, isso é uma coisa assim, que você olha assim, a pessoa está aqui do seu lado, e às vezes você não percebe que isso está acontecendo com ela. Por isso que muita gente que tem ansiedade e depressão, os outros falam assim, é falta de uma trouxa de roupa para lavar. Porque se ela trabalhasse, se ela fizesse, se ela ajudasse, não teria nada disso. E eu sempre fui uma pessoa exposta a muito serviço, a muito trabalho, a muito contato, né? Eu acho que talvez essa dificuldade. Aí aqui fala assim, o belo do feio, chega num ponto que eu já estou assim, o que os outros acham, o problema não é meu mais, é deles, né? Então eu já comecei, tipo, a tentar trabalhar essa questão do que os outros acham, do que os outros vão pensar, e cada dia acontece uma coisa para eu trabalhar isso em mim, para eu não me fechar mais. Pode falar. Vamos. Eu vou só fazer outra reflexão. A sua entrada no centro, depois que você entrou no centro, você acha que, de certa maneira, essa fobia que você se diz institucionalizada, ela pode ter sido, de certa maneira, aí, um pouco dissolvida? Ou, reformulando, quando nós finalizamos 2022, o que acontece? Você falou, até brincou comigo, falou assim, Léo, a gente podia inventar aqui uma sopa, uma atividade voluntária, para a gente encontrar, porque é muito tempo que a gente fica sem se ver por causa da confraternização. Então, você não acha, esse é um raciocínio assim, eu estou fazendo um questionamento. Você não acha que o centro, esses trabalhos que são feitos de maneira pessoal, os acolhimentos que são feitos, o contato com os amigos sofredores na terça-feira, a dinâmica de estudo, essa coisa do trabalho sempre em grupo, com pessoas diferentes, com diferentes ideologias, você não acha que, de certo modo, isso rompe um pouco com essa fobia que sempre foi uma armadura sua? Lógico que é justamente isso aqui, ó, convidado a desafios contínuos. Quer dizer, eu estou aí segunda, terça, quarta e quinta, com pessoas diferentes, né? Tô me expondo a ter amizades que eu nunca imaginei ter antes. Até mesmo com as pessoas que estão em tratamento, por exemplo. Eu vou te dar um exemplo. A Karina, que vai no centro com a mãe dela. Então, é uma pessoa que eu tenho um carinho que, assim, que eu nunca imaginei que eu teria um carinho tão grande por tão pouco tempo, entende?
Outro exemplo é a Cristiane. A Cristiane me acolheu aí desde o primeiro dia. E é uma pessoa que eu quero levar para a minha vida. Então, mas isso é aos poucos. Ela chegou em mim, no começo eu ficava assim, esse pessoal tá muito bonzinho pro meu gosto. Então é a questão da desconfiança, tá vendo? Pera aí, espera daqui uns dois. Eu queria te falar uma coisa, que é uma coisa que eu costumo fazer na minha vida, porque eu não tenho esse problema. Aliás, meu problema é excesso de exteriorizar tudo. Eu não tenho nada de fobia, externar. Meu problema é outro. Aí, mas eu acho, eu tenho uma posição com relação a essas pessoas que têm essa dificuldade, como você tem, às vezes a Cris tem, e muitas pessoas aqui no centro têm. Eu acho que tem que ter um pensamento mais ou menos assim. Eu tenho uma opinião de algum assunto, eu tenho uma opinião pessoal, e porque eu manifesto a minha opinião pessoal, ponto de vista, o que tem você ter um ponto de vista diferente, você manifestar diferente? Ninguém precisa pensar igual, entendeu? Então, esse medo do julgamento que a gente mais tem, as pessoas mais têm, né? Que é o medo mesmo do julgamento. Joga isso para lá, joga isso para cima. E manifeste o seu ponto de vista com o seu jeitinho, que você é muito carinhosa, muito delicada, e você nunca, não é mal interpretada, sabe? Mas não tenha medo de ter o teu ponto de vista, porque o teu ponto de vista também é importante. Isso aconteceu hoje comigo, lá no meu trabalho. A gente estava fazendo um assunto lá e uma funcionária minha falou assim, eu acho isso. Aí eu veio e falei assim, pois eu não concordo com o teu ponto de vista. Aí ela falou assim, mas você não pode fazer isso assim? Posso. Eu posso não ter o mesmo ponto de vista que você. Não tem problema, a gente é amiga, você pensa desse jeito, eu vejo diferente. Aí eu expus o meu ponto de vista, aí outras que estavam caladinhas falaram, engraçado, eu também penso igual você também. Aí outra falou também. Então, assim, cada um tem seu lado. Sempre vai ser, a vida da gente vai ser sempre assim. Sempre assim, alto e baixo, tem problema. É assim. Mas é o que a Cris falou. Tudo tem um fundo psicológico e uma causa inicial. Então, eu já consigo identificar essas dificuldades. E já estou trabalhando as causas iniciais desse item. Então, a questão é a gente sempre está aberto a trabalhar isso, né? Sempre está aberto a ter essa busca interior, essa reforma íntima, que é o que tanto é falado, né? Justamente por essa situação. Mas o que eu quis expor, na verdade, é que isso não é uma pessoa totalmente fora da realidade. Às vezes a pessoa está aí do lado da gente rindo, conversando, e tem toda essa dificuldade por trás daquilo, né? E às vezes nem é questão, às vezes é questão de se proteger mesmo de algo que já passou, né? De situações que teve que passar. Mas a gente vê que isso não é longe da gente. É bem pertinho, né? E não tem classe social, não tem nível intelectual, não é estudo, não é falta de conhecimento, mas a falta de autoconhecimento, né? Exatamente. É uma questão do autoconhecimento. E aquela frase ali fala muito que a gente já até falou aqui nos outros estudos, a questão da necessidade que nós, como seres humanos, temos de nos conectar. A vida de relação com os demais indivíduos é essencial ao progresso ético. Essa necessidade que a gente tem dessa conexão. Isso é muito importante. Então, quando a gente se isola dessa conexão, as consequências são muitas. Pronto, por isso que chega. E é o que você falou, envolvendo... Eu não tive dificuldade.
Oi? Eu não tive dificuldade de viver a pandemia. Na pandemia, essa Porque você estava na sua zona de conforto, né? Sim. Então, na verdade, a gente precisa dessa conexão. E essa conexão, a gente vai construindo ela. É um processo de construção. O negócio falou, é a luta diária. É um desafio após o outro que a gente vai fazendo. Ainda tem 3 fases. 3 parágrafos. É aqui na energia de estabilidade? Não. Simultaneamente, Quer problema? Pode. Simultaneamente, as atividades trepidantes e as festas ruidosas mais afastam os amigos que dizem não dispor do tempo para o intercâmbio fraternal, assistência cordial, receosos, por sua vez, de igualmente tombarem, vitimados pelo mesmo mal que os ronda implacável. Nestas circunstâncias, mentes desencarnadas, deprimentes, se associam aos pacientes, complicando-lhes o quadro e empurrando-os para as psicoses profundas, irreversíveis. A desumanização do homem, que se submete aos caprichos do momento dourado das ilusões, conspira contra ele próprio e o seu próximo, tomando esta a geração do medo, da sociedade sem destino. Uau! agora você imagina Graças. isso aqui. Você imagina isso aqui na época que ainda não tinha reforma psiquiátrica. Você tem noção como é que era lá dentro do hospital? Porque assim, se você era morador de rua, você ia lá para dentro. Se você tinha algum problema psicológico, você ia lá para dentro. Se você era prostituta, você ia lá para dentro. Imagina a Como bagunça, vivia né? lá? Que não virava, né? Desde tratamento era É o condenado. caso daquele trem lá de Barbacena, Exato. não é? Condenado de vez. Aí, tá vendo? Uma coisa vai puxando a outra. Aí, dessa ansiedade, essa crise, aí começa as crises de pânico, esses tormentos psicológicos que vão agravando. Ainda vem a questão da obsessão. Que é onde ele Você está viu? chegando. Aí fomenta a própria obsessão, né? As mentes encarnadas que vão ali se conectando àquilo, que estão vibrando naquela sintonia ali também, Isso. instigando mais medo, mais ansiedade. Vai E aí causando vem ladeira abaixo. síndrome do pânico, daí passa para esquizofrenia, que passa para não sei o quê. E aí o próximo, ódio e suicídio. Olha essa última frase, tornando esta, porque igual a Pamela falou, não é longe, não está longe, está ao nosso redor, está na pessoa do lado. Às vezes a gente está passando por isso e não está sabendo, tornando esta a geração do medo. Sociedade sem destino. Se as pessoas soubessem, gente, o tanto que o medo trava a vida das pessoas. O medo trava mesmo. Porque, Medo. assim, E essa o questão- medo, só um minutinho, e o medo é uma coisa assim, ele vem de coisas pequenininhas, do dia a dia. Sabe aquela coisa pequenininha que você tem medo? Não, a gente tem que começar a enfrentar o medo daquelas coisas pequenininhas, porque senão você não consegue. Porque ele é uma coisa que te suga e te envolve e te amarra de uma tal maneira que a pessoa fica sem reação para nada. Mas aí é que tá. Você não pode deixar ele tomar conta de você. Exatamente. Mas também é importante ter medo. Não, mas aqui ela está falando do medo em excesso. Medo fóbico. O medo foca, é aquela coisa que te limita, que te trava. O medo, nas doses homeopáticas, ele é fundamental para a nossa existência. Igual a ansiedade normal. Eles existem Igual, até de outras encarnações. o medo a gente vem é importante na nossa vida.
Porque ele nos protege agora. Ele em excesso nos limita. Em excesso. Tudo que tem excesso E aí, para prejudicial. você poder se livrar dele, tem que ser daquela coisa pequenininha. Começa das pequenininhas coisas. Para poder você um dia ter... Né, E a chave é o que a Pamela falou, né? O autoconhecimento. A gente E a desce gente- dois nas gente, vidas anteriores. Então, quando você enfrenta o medo, enfrenta aquilo que você tem pequenininho, e você vence aquilo, você enfrenta com coragem, aquilo é uma libertação. Nossa Senhora. Aquilo vai E ser uma outra vida coisa, do- outro item aqui que fala: mentes desencarnadas deprimentes se associam aos pacientes. Agora você imagina uma médium que não faz que não é médium, que não sabe que é médium. Por isso que os hospitais psiquiátricos estão abarrotados de médiums em desequilíbrio. E aí, o que acontece? Um exemplo meu, que uma crise que eu tive, que eu saí do meu serviço, assim, desesperada, e o Cláudio, felizmente, estava junto comigo nessa época lá na agência, que ele me levou até ao médico. O que vinha na minha cabeça, aquele turbilhão de falas na minha cabeça, tipo, tira sua vida, já não tem graça mais, você vai acabar com tudo. Aí a sorte que eu peguei para assim, uai, gente, eu nunca faria um trem desse. O amor dos meus filhos é muito grande. Na hora veio meu pensamento, né? Então, se você é uma pessoa que tem uma tendência, você faz, você acata. Mas tá aí o livre-arbítrio da gente, né? Nada, por pior situação que você esteja, mesmo sentindo que está sendo obsidiado, né? Que eu vinha tendo sonhos antes também, e não sabia que seria esses sonhos, né? Hoje eu já tenho essa noção. Então, a gente tem o livre-arbítrio, né? Dentro da gente. Então, independente da situação que está passando, né? Isso nada é por acaso. Não é por acaso que o Cláudio trabalhou nesse período na mesma agência que eu, né? Ninguém desampara ninguém, né? Mesmo estando passando por uma psicose, por uma crise de pânico, de ansiedade tão difícil que eu passei, por exemplo, né? E às vezes, quando aperta, eu ainda acho que eu vou lá para o Você acha senador. que é por acaso que você está aqui com a gente e você, Lógico que não. Joana, estudando justamente sobre isso. A Cris também tem alguns resquícios disso. Eu tenho certeza que você também tem um pouco, não é? A Marcela, daqui a pouquinho também. Então, assim, eu acredito que metade da população é assim. Metade, para se informar. Eu acredito. Então, isso é tudo aprendizado para gente. Gente, hoje, a gente pensa que não aprende aqui, isso é tudo ficção. Nós aprendemos sim. Hoje teve uma pessoa que falou assim para mim: eu tenho uma filha que ela é brava, uma onça, na escola bate em todo mundo, nenhuma escola dá conta dela, que você pega, se o menino falar torto para ela, vai lá e dar um couro nele, e ela foi expulsa de um tanto de escola. Aí uma pessoa virou para ela e falou assim: e o que você faz? Não, eu não faço, a psicóloga já falou que ela vai ser uma adulta assim. Aí eu peguei para ela e falei assim: tá bom, a psicóloga falou isso? Falou, mas o que você tomou de atitude diante disso com ela? Ela falou assim: nada, não, isso aí com o tempo muda. Eu falei assim: não muda não, você pode procurar outra psicóloga e começar a tratar ela agora, porque isso aí vai dar problema para ela muito sério depois. Ela falou assim: ah não, quando ela for casar, eu vou falar com o marido dela que ela é assim, esquece casamento. Uma pessoa assim tem problema no relacionamento a vida toda. Você tem que começar agora que ela é pequenininha, já para ela poder se organizar e se reajustar. Porque hoje a gente tem conhecimento que na infância você já começa a trabalhar um pouco desses ajustes. A gente não tinha esse conhecimento há 5, 10 anos atrás.
Entendeu? E tudo isso eu aprendi tendo um filho autista, um filho, né? Porque eu estava meu filho. Tendo um filho autista, aprendi vindo aqui para o centro, escutando as palestras, aprendi através do Evangelho, aprendi através da Joana. Então, a gente aprende mesmo, gente. A gente aprende. E venhamos e convenhamos, né? Aí você fala de uma psicóloga dessa, denigrindo a nossa classe, pelo amor de Deus, existem psicólogos e psicólogos. Claro, essa eu vou te Então, contar. quem assistir a live não vai achar que todo psicólogo é nesse Não, nível. é isso mesmo. Eu falei para ela, arruma outra psicóloga, essa psicóloga. E isso que você falou, o seu depoimento que você falou, né, que veio até pensamentos suicidas, Sabe o que é isso? que é a questão da obsessão que inicia no processo, né? Olha lá onde vai nos levar a estudar. O ódio e suicídio, que é o tema da nossa próxima aula. Gente, o negócio é o seguinte, cada frase dessa aqui é uma lapada que eu levo, vocês não estão entendendo. Só você, Nossa, com hematoma, a gente também. Tem que fazer corpo delírio. ele sai com hematoma psicológico, né, desse estudo. Só fazer uma observação. O próximo capítulo é sobre suicídio, certo? Que, obviamente, é a Consequência. Não, é a consequência extrema de tudo isso que a gente está estudando. A maior população do mundo suicida não é etíope, não é de Serra Leoa, não é de Guiné-Bissau, não é latina, é japonesa, que é um país evoluído. Para a gente ver como que é a questão mental. O negócio é muito sério. Lá eles têm dificuldade mesmo com relacionamento. Relacionamentos, disciplina, aquela coisa hierarquizada, entendeu? Então é complicado. Tá vendo? Essa coisa muito rígida, né? De poder sair de nenhum padrão. Mas o que eu acho que o que deixa a gente concluir, o que leva a gente a concluir é que a gente tem o livre-arbítrio, a gente tem a misericórdia divina para amparar a gente a qualquer momento. E isso é uma coisa que eu agradeço todo dia. Né? Porque é alguma coisa, não é uma coisa que tipo, é o fim. Não, se a pessoa tem depressão, ansiedade, ela vai para o suicídio. Não, isso é a escolha dela. Se a gente tiver essa consciência, as pessoas tiver essa consciência, né, que nunca está sozinha, sempre vai haver um amparo, e basta ela procurar que ela vai achar esse amparo. Né? Mas vamos deixar isso para a próxima aula, a gente vai entender isso melhor com a Joana. Né? Vamos fazer isso errado. Verdade. As questões do nossa, maravilhoso. Aproveita, Cláudio, faz a oração para nós encerramento. E eu só tenho a agradecer a minha ansiedade hoje. E todos os dias. Ela chama Catarina, eu converso com ela todo dia. E com ela é que eu aprendi que tudo está na mão de Deus, que não cai uma folha da árvore sem que Ele não permita, e que quem trouxe toda essa informação para a gente de como seguir a nossa vida foi Jesus. Ele é o modelo e o guia. Ele é o caminho. Toda frase que ele disse tem um motivo, tem um exemplo para ser seguido. Cada um com a sua com seu entendimento em épocas diferentes, né? Por isso que ele disse em parábolas, para que todos nós pudéssemos chegar mais perto desse ensinamento dele. Então, agradecer a Jesus por ter dedicado a vida dele para nos ensinar essa ferramenta que hoje, em 2023, a gente ainda está estudando e ainda tem mais coisas a ser estudada. E agradecer ele também, esse Consolador prometido, que é uma coisa que... E todos esses espíritos, né, benevolentes que fizeram parte desse... Tanto da... Toda essa vida que ensina a gente ao caminho de Deus, né?
Esse caminho não é fácil mesmo, a porta é estreita, todo dia é um aprendizado, mas a vista lá de cima deve ser bonita, né? Vamos chegar lá. Que assim seja. Né? E agradecer também, não podemos deixar de agradecer aqui, nossa querida Joana, nosso querido Divaldo, por nos trazer esses ensinamentos. Né? Que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. Que assim seja. Até a próxima. Até a próxima.